já entrando na história de Jacó Arminio, né? Jacó Arminio era um menino, um órfão, e aos 16 anos ele entra na faculdade de Leiden, na Holanda, e começa financiada por um dos seus professores, né? Isso. E começa ali seus estudos e tudo mais. Um dos seus professores também, um calvinista muito famoso, foi Beza, Teodoro Beza, que foi discípulo de Calvino, discípulo direto, né? E muita gente usa esse argumento para falar, mas ele já foi calvinista e rompeu e não sei o quê. Não, ele era, né, não aluno, rompeu coisa nenhuma, né? Ele era aluno, mas ele desde dos tempos que ele era aluno de Beza, ele tinha ideias um pouco divergentes dos calvinistas rígidos daquele momento. Que a gente vai ver, por exemplo, que muitas das coisas que ele começou a implementar eram teologia luterana e de Melancton, né? E aí a gente vai vendo que ele foi, né, crescendo. Depois disso, que ele saiu da faculdade, ele foi pastor durante 15 anos, né? Exerceu o ministério pastoral. E o que se diz dele que ele era um pastor excelente. Né, muito amoroso com suas ovelhas e muito ensinador. E lá em 1603, ele volta para a academia agora para ser professor, né? Quase 100 anos depois da reforma protestante, ele estava ali voltando para a academia agora para lecionar. E ali, ou seja, Lutero já tinha ido, Calvino já tinha ido. Exatamente. E aí, pouco tempo antes, né? O Calvino morreu, acho que 20 anos antes dele. E aí, assim, nesse momento, onde ele começa a lecionar, começam os grandes embates, né? Teológicos entre ele e o seu principal algoz, que seria o Francisco Gomarus, né, que ele foi o calvinista, né, mais radical da época. Então foi uma briga doida, né, desde ali dos tempos de academia até chegar... Mas até então era uma discussão teológica e acadêmica. E aí foi virando uma coisa cada vez mais política, né? A gente vê, por exemplo, esses dois serem chamados pelo governo para debater diante das autoridades do governo, e a briga lá ser tão feia que o pessoal do governo fala assim, vamos parar de brigar, né? Eu não estou vendo nada que, né? Acontece até hoje, né? Vamos parar de brigar porque isso aí essa discussão não vai levar a lugar nenhum e tudo mais. Só que quando esse Francisco Gomarus ele sai dali, né? Ele faz vou até procurar aqui num livro depois. Que ele faz tem uma fala dele que assim, essa reunião, esse embate, essa divisão vai dividir o povo holandês até que eles saiam armados nas ruas para lutar e defender a sua fé. E de fato foi o que aconteceu, né?